gratos a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para juntos a gente poder adorar o nome de Jesus, pois o Senhor ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 37, e o versículo 15, 16 e o 17. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Ananias, no qual Deus colocou no seu coração de estarmos aqui nessa campanha de oração neste ano de 2025. Sabemos que a oração ela é essencial na vida do cristão. A oração é a maneira que nós temos de conversar com o nosso Deus. E nós sabemos que muitos conseguiram as vitórias nos momentos difíceis através da oração. Diz assim a bendita palavra do Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Meus amados irmãos, no capítulo de número 36, nós já podemos ver que Senaqueribe era o rei da Assíria, um rei com um exército muito poderoso, um rei com um exército que já vinha fazendo as suas conquistas por onde passava, e ele subiu agora em direção a Judá, com a intenção também de tomar aquela cidade. E a gente vê aqui que em Judá tinha um rei Ezequias, um rei novo de apenas aproximadamente uns 39 anos de idade. E lá também tinha o profeta Isaías ali, que também ajudava. E a gente pode aprender nesse texto que quando algum inimigo marcha em direção a uma nação, às vezes aquela nação ela não tem o seu poder bélico de soldados, de armas, e Ezequias não tinha isso, meus irmãos. E quando o rei Ezequias recebeu ali aquelas mensagens daqueles mensageiros a respeito de Senaqueribe, que estava ali já acampado e mandando aquelas mensagens, eu creio que o coração daquele homem começou a tremer. Existem situações na nossa vida, meus irmãos, que chega que parece que vai nos desestabilizar. São mensagens que às vezes a gente não tinha assim o preparo para receber. Mas nessa terra, como o próprio Jesus falou, que nós teremos aflições, perseguições, angústias, nós seremos provados. E aqui a gente pode ver que esse rei, ele ficou na situação muito complicada e difícil, mas ele confiava no Deus vivo, no Deus que nós também confiamos nessa noite. E quem confia neste Deus, e quem pede a esse Deus, e quem ora a este Deus, ele é um Deus que responde. Às vezes, meus irmãos, às vezes não, o silêncio de Deus é uma resposta para nós. E Ezequias, ele ficou atemorizado, e ele começou a se humilhar perante o Senhor, e pedir a Deus a misericórdia.
e falou com o profeta Isaías a situação. Meus irmãos, quem tem Deus tem tudo nessa vida, meus queridos. Quem tem a confiança no Deus Altíssimo tem tudo nessa vida. Não precisa ficar desassossegado, não precisa ficar preocupado. Deus, ele age na hora certa, no momento certo. E ali, Ezequias, ele ficou naquela situação, e Senaqueribe mais uma vez envia a ele outra carta de afronta. Que Deus é esse que vai livrar? Olha por onde eu passei, olha o que eu fiz com aqueles outros reinos, olha os deuses dele, o que aconteceu. Será que esse Deus vai livrar vocês? Será que esse Deus que está servindo vai ser diferente dos outros? Onde passava, meus irmãos, Senaqueribe fazia aquela arruaça, não sobrava nada. Mas Ezequias tinha o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E ele pegou aquela carta e apresentou ao Senhor. Acabamos de ler o que ele pediu a Deus. E Deus, mais uma vez, com a tua infinita misericórdia para com os seus, Deus não deixa se escarnecer, meus irmãos. Deus não deixa ser zombado. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra. Tudo está no seu controle. Ainda que nós pensamos que não está, mas está sim. Deus não deixa fugir nada do teu controle. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, meus irmãos. Deus sabe a palavra que a gente vai sair da nossa boca daqui a alguns minutos pela frente, Ele já sabe. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus Todo-Poderoso. E ali, o profeta Isaías, ele falou: se ele vir, Deus vai colocar o anzol, Deus vai fazer ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio, e ele vai tombar na sua terra. Aonde tem profeta de Deus, meus irmãos, o que Deus fala, Deus cumpre. Deus é fiel. O que Deus promete na nossa vida, meus irmãos, cumpre. Depende da gente. É nós que devemos ter uma vida com Deus. É nós que temos que fazer por onde, obedecer essas palavras, as sagradas escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa bússola. A Bíblia, ela tem resposta para tudo o que acontece em nossa vida. E tudo que está escrito aqui já se cumpriu, está cumprido e vai cumprir. E ali ele orou a Deus e pediu a Deus o socorro. Há situações na nossa vida que é dessa forma. Nós olhamos para um lado, não vemos solução. Nós olhamos para o outro, não vemos solução. Mas quando nós dobramos o joelho, a resposta vem do céu. A resposta vem do Deus vivo de Israel. E a palavra de Deus diz: quando Senaqueribe pensou em fazer o que fez com as outras nações, Deus já tinha projetado que lá em Judá ele não tocaria. E Deus, naquela noite, envia o anjo do Senhor. E a palavra de Deus diz que no exército de Senaqueribe, esse anjo, de uma só vez, matou 185.000 soldados. Senaqueribe, quando levanta pela manhã e vê aquela carnificina no arraial, o homem baixa a cabeça, volta para a sua terra, e lá é morto à espada pelos seus 2 filhos, para cumprir o que o profeta Isaías falou. É por isso que eu adoro este Deus na beleza da tua santidade.
Ainda que os homens tentam contra nós, ainda que as magnanimidades deste mundo venham contra nós, ainda que as dificuldades venham contra nós, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. A oração é a chave, a oração é o caminho que nós precisamos seguir. Uma igreja que não ora é uma igreja sem poder. Uma igreja que não intensifica a sua petição ao Senhor, o seu clamor ao Senhor, não prega o evangelho como tem que ser pregado, ela não é uma igreja de verdade. Mas uma igreja que ela ora, uma igreja que ela prega a palavra do Senhor, ela é uma igreja fiel, ela é uma igreja que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E nós temos que ter esse hábito de orar. Nós temos que ter essa vontade de buscar a presença do Senhor. Mesmo que a nossa carne, ela não quer, mas nós temos que esforçar. Ah, mas eu dobro o meu joelho e às vezes as palavras faltam. Irmãos, não tem como faltar. Olha a dificuldade que estamos vivendo. Nós temos família, nós temos filhos, nós temos parente, nós precisamos orar para todos esses, nós temos vizinho, nós temos uma cidade, nós temos um estado, nós temos uma nação, tem um mundo, nós precisamos interceder e pedir e suplicar. Se nós baixarmos a nossa guarda, o inimigo pode nos atingir. A palavra de Deus nesta manhã, aqui no círculo de oração, falou assim: orar sem cessar. Em todo instante nós temos que orar a Deus. Um momento como esse, uma oportunidade maravilhosa, como nós temos aqui nesta igreja, nessa cidade, neste estado, neste país chamado Brasil, de adentrar um templo e poder dobrar o nosso joelho. Não é só, às vezes você pode estar andando e pode estar elevando o seu pensamento em oração ao Senhor. Há situações na nossa vida que vai chegar de repente e nós temos que socorrer a Deus orando em espírito. A vida do cristão é uma vida de contínua oração. É preciso buscar a presença do Senhor. Estamos vivendo nesse século tão difícil, neste tempo que está se findando, pois Cristo vai vir buscar a sua igreja. O adversário vai intensificar as suas batalhas contra o povo de Deus. Nós vamos precisar. Porque se nós não estivermos vigiando e orando, nós podemos perder a nossa salvação. Mas Deus, nessa noite, nos deixa aqui o exemplo de buscar o Senhor em qualquer situação. É numa situação como essa de guerra. No capítulo 38 a gente vê novamente Ezequias. Uma enfermidade, meus irmãos, mortal. A palavra diz que Ezequias ele teve uma enfermidade que ia levar ele à morte. Mas outra situação que enfrenta, às vezes, neste mundo, tantas enfermidades. Você hoje descobre uma cura e ao mesmo tempo 100 surge novamente. E às vezes, muitas das vezes, o servo do Senhor encontra nessa situação. Enfermidade, mais enfermidades assolando. Mas aqui, ele orou ao Senhor. O profeta veio e falou com ele: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque essa enfermidade é para a morte, você vai morrer. E o profeta sai, e Ezequias vira para o lado, certamente estava deitado, porque a enfermidade era mortal. E ele orou ao Senhor e falou que ele andou em retidão perante ao Senhor. Ele se humilhou perante o Senhor. E o Senhor olhou para Ezequias novamente e acrescentou na vida dele mais 15 anos. Irmãos, este Deus é maravilhoso, este Deus ele é grande. Em qualquer situação da nossa vida que estamos passando por dificuldade, Ele está pronto para nos ajudar, está pronto para nos atender. Olha a vida, meus irmãos, de Daniel. Olha que situação, olha que cilada
que colocou aquele homem. Um homem que estava ali naquele reinado, servindo. Um homem que foi separado, um dos 3 príncipes, separado para poder ajudar no reino, porque era um homem que orava, um homem que se destacava, tinha sabedoria porque pagava um preço na oração, contínua oração. Eram 120 presidentes ali que foram ordenados para aquele reino, para tomar conta do reinado. E ali a gente vê 122 virar contra Daniel. Irmãos, que situação, meus irmãos. Uma pessoa está orando, pedindo a Deus, e de repente uma situação como essa. Mas a gente pode ver no capítulo de número 6, que Daniel, ele em nenhum momento ele ficou abalado com essa situação. Pelo contrário, ele intensificou a oração. Intensificou a oração. Nós não podemos nos prostrar, desistir de situações. Às vezes você ora um dia e não tem resposta. Ora uma semana e não tem resposta. Um mês, ano e décadas e não tem resposta. Mas nós temos que continuar orando ao Senhor. Eu aprendi também aqui nessa manhã no círculo de oração, que tem oração que não são respondidas. Mas essa oração não respondida foi uma bênção que Deus preparou para nós. Irmãos, Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é perfeito. Eu fico assim, impactado com o cuidado que Deus tem para conosco. Como esse Deus é maravilhoso, como a gente não adorar esse Deus, como não prostrar e somente agradecer. Às vezes eu fico até meio assim, preocupado, meio contrariado em chegar perante Deus e pedir, meus irmãos. Eu sou sinceramente dizer para os irmãos, porque o tanto de beneficência que Deus tem feito na minha vida, eu tenho que chegar aqui, dobrar e somente agradecer, porque Ele é bom. Grandes coisas o Senhor fez nas nossas vidas. E ali a gente pode ver que Daniel intensificou as suas orações. A cilada formada, inventaram alguma coisa, levaram perante o rei, todos eles, e fizeram a cabeça, e foi conversando, e foi fazendo, e foi tramando, como os irmãos conhecem. Façam um decreto para que somente o Senhor faça petição, porque ele sabia que Daniel estava orando. E Daniel se destacava, meus irmãos, quem tem uma vida de oração é diferente. É visível. É visível, meus irmãos, quem ora, quem está buscando, quem está ali sempre na presença do Senhor, há uma diferença. Eu costumo dizer que o cristão não, o cristão ele tem que brilhar. O cristão ele é luz. O cristão ele tem que ser diferente. Porque onde está um cristão, ali está o Espírito Santo, a sabedoria, tudo está em uma pessoa que serve a Deus. E Daniel, ele se destacou, porque ele era reto, ele era sincero. Ele estava na Babilônia, em nenhum momento contaminou com nada, não teve nada que tirou a concentração, ele estava ali, limpo. E aí criou essa situação, essa cilada. E a cilada era jogada dentro de uma cova de leões, meus irmãos. Olha que situação que um servo de Deus iria passar. Daniel poderia falar assim: Deus, não deixa nem eu cair nessa cova não. Mas às vezes, meus irmãos, nós temos que entrar na cova, ficar lá dentro, para poder ver o que Deus pode fazer com aqueles que buscam a sua presença. Deus, Ele é maravilhoso em todo o tempo, e a recompensa sempre vem. A gente não precisa se preocupar em pedir vingança, a gente não precisa preocupar em pedir Deus para poder tocar em alguém porque nos fez mal, não precisa. O coração
do crente convertido é um coração limpo, sem mágoa. Mágoa só vai trazer tristeza na tua vida, doenças, dissabores, desânimo. O coração do crente salvo é um coração limpo. Mesmo quando alguém te faz um mal, você tem que abençoar ele. Deixa com Deus. Deus é o dono da justiça. Deus sabe como fazer. Nós não temos esse direito. E Daniel, em nenhum momento, a gente pode ver no capítulo número 6, ele apontar o dedo para aqueles 122, entre aspas, colegas. E ali a gente pode ver na palavra, o rei sabia como é que era Daniel, como é que era a sua conduta. Quando ele foi saber que ele tinha caído na cilada, já era tarde demais. E ele tentou de várias maneiras revogar aquela escritura, aquele decreto, mas não pôde. Tem situações na nossa vida, meus irmãos, que a gente procura de um jeito, procura de outro, e a gente fala assim, as portas estão fechadas. É Deus trabalhando. Deus sabe o que faz. Vai para o joelho. Vai para o joelho pedir ao Senhor, que o Senhor pode resolver a situação. E ali, pelo bom testemunho e pelo Deus que o rei já conhecia, que Daniel servia, ele pôde dar testemunho e falar: o teu Deus vai te livrar da cova e desses leões. E coloca Daniel naquela cova. Coloca naquela cova, sem resistência. E no outro dia, o rei volta e chama por Daniel. E Daniel, com todo respeito ao rei, vive, ó rei. Poderia falar: por que você não me livrou? De forma alguma, meus irmãos. Tem pessoas que dizem: você poderia fazer isso, você não fez, você é ruim. Nada. Servo é servo, meus irmãos. E ele teve todo o respeito de dizer aquelas palavras com o rei, e Daniel lá dentro daquela cova. Nada aconteceu com Daniel, porque Deus é o Deus que vela pelo seu povo. Deus é o Deus que vela por mim, Deus é o Deus que cuida de você também. E ali a palavra de Deus diz que Daniel foi tirado daquela cova. E os seus acusadores foram lançados juntamente com suas esposas e seus filhos. E a palavra de Deus diz que antes de chegar ao fundo daquela cova, os leões já estraçalhavam os seus ossos, que podia ouvir os estalos dos ossos sendo quebrados por aqueles leões. Daniel não fez nada a não ser orar. Orar. Nós não precisamos fazer nada a não ser orar. Orar. Eu não sei qual a situação que os irmãos estão passando. Os irmãos às vezes não sabem a situação que eu estou passando. Mas Deus que está aqui nessa noite, está contemplando o Deus que estava lá com Ezequias, o Deus que estava com Daniel, o Deus que está aqui nessa noite, conhece o coração de cada um dos irmãos. E Ele pode olhar com teu olhar de misericórdia. E se Ele achar graça e for da tua vontade, Ele vai conceder. E se Ele não conceder, meus irmãos, é bênção do mesmo jeito. Porque tudo que Deus faz, Deus é perfeito. Uma coisa que ficou marcada na minha vida foi quando a minha mãe estava doente e eu orava intensamente, pedindo a Deus a cura da minha mãe. E eu orava, e eu pedia aos irmãos para poder orar, e eu sonhava, orando, pedindo a Deus, para Deus curar a minha mãe.
E chegou o dia da resposta. E eu fiquei assim com o coração muito alegre, porque eu falava comigo: Deus hoje vai curar minha mãe. E a resposta de Deus naquele momento, naquela sala daquela casa, para mim, foi assim: eu vou recolher por esses dias. Confesso aos irmãos que cacei chão para poder firmar, não tinha. Mas naquele mesmo momento, Deus pôde me consolar através do Espírito Santo que Ele iria cuidar. E ali eu pude aceitar. E passou-se uma semana, Deus confirmou o que se havia falado. E a gente entende hoje que tudo que Deus faz é perfeito em nossas vidas. Deus é glorificado em tudo, meus irmãos. Então, Deus pode nos livrar de situações muito difíceis, de extrema mesmo, assim que a gente fala que não tem condição, Ele pode. Deus pode também nos livrar da morte, como livrou Ezequias. E às vezes também nós estamos pedindo alguma coisa que Deus não vai atender, mas é para a glória do nome de Jesus e com certeza vai ser bom para você. Amém, meus queridos? Que Deus nessa noite possa nos ajudar a ter um coração contrito e aquebrantado. Deus também possa nos ajudar a ser obediente. Que também nós pedimos a Deus que nós não sejamos murmuradores, que nós possamos ser agradecidos por que Deus tem feito em nossas vidas. Olhamos para trás e a gente pode ver o que a gente era, o que a gente fez, e pode ver o que Deus fez agora na nossa vida. É por isso que o Senhor, Ele é maravilhoso e perfeito. Vamos nos colocar de pé neste momento, vamos fazer uma oração. E nesta oração, nessa noite, nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ah, mas eu tenho um pedido. Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que você está necessitado. Ele sabe o que está te afligindo. Ele sabe aquilo que está tirando o teu sono. Você não está nem dormindo. Está virando noite, passando noite, mais noite. Mas nessa noite, nessa oração, pode ser a noite que você vai dormir tranquilo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite maravilhosa eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer porque tu é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que peleja por aqueles, meu Deus, que estão caminhando em um caminho tão difícil, mas o Senhor vai na frente. E quando o Senhor vai na frente, o Senhor vai quebrando todas as barreiras, todos os mal. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ter um coração quebrantado na tua presença. Que nós possamos, meu Deus, te pedir o desejo de sempre estar orando. Senhor, te peço, meu Deus, pela continuação desta campanha neste ano. Me ajuda, Jesus, a ser crente de verdade. Me ajuda, meu Deus, a ser grato a Ti. Me ajuda, meu Deus, nas minhas fraquezas, eu conseguir dobrar os meus joelhos e lembrar sempre do Senhor, que sempre tem me ajudado. Ajuda este campo, meu Deus, esta igreja, esses irmãos que estão aqui, meu Deus, também, pelas petições, pelas necessidades, pelas urgências de uma intervenção divina. Olha, meu Deus, para nós com teu olhar de misericórdia. Cura as enfermidades, Senhor. Resolva os problemas. Traga aqueles que estão afastados da tua casa para a tua casa, Senhor. Ajuda. Coloca aquilo que está fora do lugar no lugar certo. Ó Jesus, continua nos abençoando, o Espírito Santo, nessa noite. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino, meus amados irmãos. Vamos estar contribuindo. Logo após, o pastor Ananias estará dando os avisos.
mas queremos de antemão já avisar que continua, amanhã estaremos aqui novamente, se Jesus permitir, sábado, domingo pela manhã, escola dominical, a ceia do Senhor, domingo à noite, o encerramento vai ser uma bênção. Amém, meus queridos?